Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Missão 4.0. Eu sou o Ronaldo Alves, da Hero Solutions, e nós estamos aqui com uma grande missão. Qual é a missão? Ajudar você, dono da pequena e média indústria no Brasil, e também fora do Brasil, é claro, a aumentar a sua produtividade, aumentar seus lucros, diminuir suas perdas, aumentar a qualidade dos produtos. Ou seja, a nossa missão é ajudar você a entrar na indústria 4.0. Sabe o que você ganha com isso? Você ganha produtividade, você ganha qualidade, você ganha dinheiro. Olha só, nós estamos aqui com presenças ilustres hoje no nosso segundo podcast da Missão 4.0. Ao meu lado direito, estou com o Herbert aqui, meu sócio, meu amigo, meu parceiro de negócios há muitos anos, e daqui a pouco ele vai se apresentar. E nós estamos também aqui com a figura ilustre, uma pessoa que se tornou... Olha, eu conheço ele há pouco tempo, eu conheço, o Herbert conhece há mais tempo, mas é uma pessoa que, olha, já está aqui. Sério mesmo, né? A gente mede as pessoas assim, tem gente que entra na nossa vida e que faz tempo que... A sensação é que faz tempo que a gente se conhece, tá? E ele também vai se apresentar daqui a pouco, o meu amigo Ananias. Ele é um engenheiro vendedor, uma pessoa que é um vendedor técnico, ele representa uma das maiores indústrias neste país, e ele vai se apresentar, ele vai saber como se apresentar daqui a pouco, tá bom? Vai lá, Herbert! Como o Ronaldo falou, eu sou o Herbert, sou responsável pela área de engenharia lá na Hero, na parte de desenvolvimento de células, aplicações, estudo de escopo. A nossa missão lá é trazer soluções para a indústria a cada dia mais ter opções de automação e robótica, né? Olha só, deixa eu só dar uma pitadinha assim. É difícil a gente falar de si próprio, né? Mas o Herbert, cara, ele tá entre os... eu não conheço os outros, eu só tô pegando a mensagem de um rapaz que ele me apresentou numa feira um dia. Ele falou: Rony, quem me ensinou tudo sobre robótica foi esse cara aqui. Aí esse cara, né, falou assim: o quê? Eu estava tentando ensinar ele, mas ele já sabia. Esse cara está entre os 10 maiores e profissionais nessa área do Brasil. Falou em robótica. O cara tem um entendimento. É lógico que ele não vai ficar falando aqui, também não vou ficar não é bajulação. É realmente competência. O cara é fera. E na nossa frente... Obrigado, Herbert. E na nossa frente aqui, a gente está aqui com o Ananias. Fala um pouco de você, Ananias. Pessoal, bom dia. Obrigado aí pelo convite, né? Fui pego um pouco de surpresa, né? Deixa eu me apresentar aqui. Eu sou o Ananias Oliveira, sou engenheiro de vendas da Cuca Roboter, né? Eu vou falar aqui no intuito aqui, né, de contribuir um pouco aqui com o pessoal da Heroes. A gente está formando uma parceria recente agora, o Herbert aí, o Rony, parceiros, amigaços aí da gente aí. A gente tem um relacionamento aí recente, né? Mas igual o Rony falou, né? É uma amizade que já começou aí com o pé direito, né? A gente tem trabalhado aí alguns projetos e eu acredito, né, que hoje aqui o intuito é dar um pouco mais aí de experiência aí para as empresas aí, dos parceiros aí em inovação, mostrar para eles que não é um bicho de 7 cabeças, não é uma caixa preta, é algo fácil, factível e que pode ajudar as empresas aí a ter mais lucro e produtividade. Legal, Ananias, legal, Herbert. Vamos lá, olha só, o nosso bate-papo de hoje tem o objetivo, literalmente, não só de hoje, todos, de ajudar o dono da pequena e média empresa, principalmente, a entender que eles podem e devem automatizar. Então nós vamos falar aqui sobre números, nós vamos hoje dar alguns indicadores, tudo que você pode buscar no Google aí para confirmar. Nós vamos passar uma visão global dos motivos que faz a indústria automatizar. Eu tenho algumas pequenas comparações com o mercado internacional. Então hoje a gente vai dar um panorama global aqui do negócio, e sempre com o objetivo de ajudar você, dono da pequena e média indústria, a entender que se você não automatizar, eu sempre digo isso, o problema não é você não automatizar. O problema mesmo é o seu concorrente automatizar, criar lá uma célula automatizada, robótica, e aí, meu amigo, ele vai aumentar a produtividade, ele vai abaixar naturalmente os seus custos, ele vai começar a tomar o mercado de uma forma tão rápida que você vai pagar por isso, né? Então o nosso objetivo é te ajudar a entender que é possível você automatizar, tá bom? E aqui eu quero começar, Ananias, olha, Herbert, com os números.
Sabe qual é o tamanho da automação industrial no Brasil, cara? É pequeno, né? Acredito que é bem Chuta pequeno. aí, chuta aí, vai. Tá engatinhando Chuta, ainda, né? chuta. Tá Chuta. começando. Faz de conta que vocês não sabem os números que eu não falei. Chuta. A gente tem acompanhado aí o mercado e a gente vê que o mercado brasileiro ainda ele é recente, né? Apesar de ter um potencial muito grande aí de automação, mas as indústrias ainda são indústrias que a gestão ainda não é profissional, são empresas familiares e tem medo às vezes de investir. Então a gente estima aí que menos de 10% das empresas aí estejam aí nessa situação aí de automação mesmo, propriamente dito, né? O resto ainda está engatilhando. Sim, e o que você falou é um ponto que você falou é importante. A indústria tem um grande potencial de automação, só que eles não sabem. Herbert, antes dessa nossa conversa, eu já falei para os dois aqui, eu estava tentando segurar, mas eu acabei falando. Eu vou falar a minha opinião de antes. Eu achava, tá? Aquilo que eu achava. Eu achava que a indústria brasileira, de uma forma geral, tá? Toda a indústria representava, assim, no Brasil, uns 3% da indústria automatizada no Brasil. E, quando eu falo isso, pessoal, eu estou falando assim, automação, é bom que a gente identifique o que é automação, né? Aliás, antes de eu falar isso, dá a sua opinião de antes de você saber. Quanto cara, você acha? É assim, ó, a gente já foi em clientes que você passa na frente e você vê lá, a indústria farmacêutica. Passou lá na frente da Castelo. Você olha ali, cara, você fala, meu, você deve ter tudo robô lá dentro, né, cara? Deve ser um negócio lindo de ver, né? A gente entrou lá, cara, para fazer um trabalho de automação e que a gente falou, caramba, ainda não era automatizado isso, cara. Né? Então você fala de pequenas e médias empresas, mas tem empresas gigantescas que ainda também não estão enquadradas nesse cenário, cara. Né? E aí a gente tirava uma base de... imaginava que a indústria brasileira estava bem de robô, né? E a gente percebe que não, né, cara? E é o que o Ananias falou, de novo. Tem grande potencial de automação, só que eles não sabem, cara. Claro. Muitos clientes não têm essa noção ainda, né, Ananias? Eu vou citar um exemplo, né? Se pode-se tirar alguma coisa de boa no que a gente viveu aí no passado, inclusive na pandemia, foi que os empresários viram a necessidade de automatizar. Porque no auge da pandemia existia o pedido de compra, a demanda, mas não tinha capacidade de produzir, porque faltava pessoas. Eles começaram a enxergar que a produtividade dele, a linha dele, o processo, tinha gaps. E esses gaps eram fáceis de ser resolvidos, não era difícil. E muitos se surpreenderam com o valor para poder resolver esse problema. Porque antes tinha aquela cultura, a automação é cara, o robô é caro, é tudo difícil, tem que vir de fora. Não, hoje temos empresas como vocês aí, que são especialistas aí, que são parceiros nossos, assim como outros também que a gente tem aí pelo Brasil afora, que estão aí para resolver isso. E foi uma coisa muito proveitosa, né? E hoje a gente vê aí que as empresas estão nesse caminho. E é um caminho que depois que você toma ele, você não consegue voltar para trás, porque a automação é o futuro e isso que traz competitividade aí para o processo das empresas. É um caminho sem volta mesmo. É um caminho sem volta. Eu antes da gente continuar aqui, porque, de novo, é um bate-papo, tá? Nós queremos sim, nós vamos dar muitos toques pro empresário, porque é ele que toma a decisão. A indústria, quando eu falo o empresário da pequena e média, algumas têm diretoria, já são profissionalizadas, algumas poucas, algumas têm conselho, mas a maioria é o dono, é ele que chega ali, ele que bate o martelo, ele que vê lá se ele tem o dinheiro em caixa ou não. Não tem essa de budget, planejamento, não. A indústria brasileira, de uma forma geral, ela tá ali, ela sabe que ela precisa, muitos não sabem do que precisam, mas o dinheiro sai dali. Então, a nossa conversa é para vocês, para ajudar vocês, donos de pequenas e médias empresas, a entender que você precisa automatizar, porque senão você vai ficar para trás dentro do mercado interno e em comparação com o mercado externo aí, pelo amor de Deus, se a gente não correr e fazer mesmo esse trabalho ativo que a gente faz, de ajudar a indústria a encontrar modos de automação, eles vão continuar para trás e o Brasil vai continuar pequeno. Olha só, pessoal, o índice de automação no Brasil, pegando toda a indústria, tá? Se você pegar a indústria automobilística, que é a mais automatizada no Brasil,
esse índice vai ser maior. Mas pegando toda a indústria de uma forma geral, nós estamos falando aqui 2022, 0,31% da indústria no Brasil está automatizada. A fonte é GSI Brasil, tá? Ela aqui, GSI Brasil. Depois você busca aí. De novo, se a gente for falar segmentar, segmentar, a gente vai falar indústria automobilística, principalmente as montadoras, né, Ananias? Sim, elas estão já bem automatizadas, com robôs, etc. E outra coisa importante, pessoal, quando a gente fala de automação aqui, nós estamos falando de uma automação, eu vou chamar de completa, tá? Nem toda automação vai precisar de um braço robótico. Não. Mas se você quiser realmente efetivar a sua automação, fazer com que o seu produto dependa cada vez menos da mão humana para produzir, e quando eu digo isso, de novo, eu tenho que bater nessa tecla, nós não jogamos contra o ser humano, muito pelo contrário. Só que existem coisas que o ser humano faz bem, e depende dele. Existem coisas, principalmente hoje em dia, que o ser humano não consegue fazer, né? A gente já citou no outro podcast, o Herbert falou até muito bem sobre a diferença entre emprego e trabalho. Isso. Né? Ele vai falar de novo aqui, se for preciso, mas quando a gente fala de uma automação completa, robótica ali, fazendo com que aquele produto entre e saia através de uma automação que você não tenha ser humano mexendo, tem que ter um robô. E eu digo para você, 0,31 não é nada perto dessa indústria gigante que nós temos. Não consegue atender a demanda de produção de alta escala sem automação, sem robótica, né, Ananias? Não tem como o cara produzir com qualidade, com segurança, né? E em alta produção, a não ser que enche a fábrica de pessoas lá, de gente, e mesmo assim, né, tem pandemia, tem greves, tem, cara, série de coisas, né, meu? Justamente, Herbert. Hoje a gente vê que o pico de produtividade no Brasil é muito sazonal. Então a gente ainda sofre influências aí por questões de política externa, e acaba que a empresa tem hora que ela tem que decidir, contrata, demite, e a robótica ela veio para poder tentar melhorar isso. E quando você tem uma empresa mais automatizada, mais robotizada, você praticamente não passa por esses processos aí de demissão, porque as pessoas que estavam antes no processo, elas vão estar em outra posição dentro da empresa. Elas vão se graduar, elas vão melhorar a qualidade de vida. E justamente como vocês falou, o Rony citou muito bem aí, hoje as empresas e as pessoas, elas não estão preparadas para fazer o trabalho que elas faziam antigamente. Então vamos citar exemplos aqui, um processo de solda, de pintura. Hoje é muito insalubre, né, dentro da legislação. E é necessário que as pessoas, às vezes, troquem de função, tenham uma rotatividade para conseguir dar a produção ali naquele determinado setor. E com a robótica você elimina isso. Você coloca a pessoa ali numa posição de supervisão. Condição melhor. Uma condição melhor e o processo continua, a produtividade continua. Tendo condição de absorver essa sazonalidade aí de pico de produção alto, pico baixo, sem ter ali nenhum problema ali de ter que demitir, ter que contratar. Exatamente. Sim. Isso favorece muito aí a indústria, né? Sim. Exatamente. E é o que a gente falou, né? Que o Ronaldo acabou de citar. O nosso objetivo, né, como empresa de soluções, é trazer a solução na área da robótica dentro da indústria. Só que o nosso lema dentro da Hero é capacitar, deixar as pessoas com uma profissão. Porque muitas vezes, né, dentro do escopo da robótica, o processo que o robô substituiu a mão humana não era uma profissão, era um emprego. Sim, né? sim. Então o cara estava ali tirando peças de dentro de uma injetora de alumínio, né? Nossa. Isso não é uma profissão, isso é um emprego, né? E aí a gente capacita, a gente instala as células, nossa missão na Hero é dar treinamentos para que o cliente entenda do processo de robótica, que ele saiba fazer um programa, caso entre peças novas, entre receitas novas, né? E ele tenha condições de comandar isso por ele mesmo, né? Isso está muito alinhado com a política que a Kuka tem, né? Nossa política, tanto com o integrador quanto o cliente final, é prover ali o robô sem caixinha preta, né? Então, a gente deixa tudo aberto, toda a parte de manual,
toda a parte de instrução do robô. Isso tanto para uma pessoa que já tem conhecimento quanto leiga, ela consegue desenvolver ali com uma certa facilidade. E além da gente ter uma estrutura, um tech center voltado aí para treinamentos aí, tanto operacional, programação, inclusive manutenção. Sim. Para você ver que é uma coisa que a gente domina, né? Mas a gente passa a tecnologia para frente para não ter ninguém dependente da gente, né? A gente não quer a caixinha preta, que a empresa fique amarrada a nós. Queremos ver as empresas crescerem, né? E nada melhor do que a gente ver uma empresa do ponto que ela estava e de onde que ela chegou depois da robotização. Isso é algo prazeroso, né? Tanto para nós aqui, pessoas aqui que participam do processo, quanto para a empresa também, né? Como a própria Kuka. É algo que traz satisfação para a gente. Inclusive a Kuka, ela vende o equipamento e fornece o treinamento, né? Sim. Todo equipamento que é vendido. Nós estamos vivendo a era da pós-informação, quer dizer, se a gente tentar segurar conhecimento, ferrou, acabou. Não existe isso. Hoje não existe. ChatGPT. Eu estou aqui com informações, eu utilizei o ChatGPT para isso. Está aí, aberto para todo mundo, não tem essa, né? E aí agora surgiu uma pergunta aqui, cara. Dentro disso, você vê tantas novas profissões estão surgindo e algumas desaparecendo, né? Eu não vou citar aqui também quais, a gente já citou no outro, mas se você está aí ouvindo a gente, clicar quais profissões possivelmente desaparecerão nos próximos 10, 20, 30 anos. Você vai ver aí profissão que você não vai acreditar. Enquanto muitas outras estão surgindo. E eu posso dizer, veio na hora na minha cabeça, porque exatamente o que a Kuka faz, nós fazemos. Quando nós instalamos uma célula robótica, enfim, automatizada, nós damos um treinamento para eles. E esse treinamento é para quem? Principalmente para aquelas pessoas que antes operavam aquela célula. Exatamente. Que antes eles ficavam naquele trabalho manual, repetitivo. Vou citar um cliente que veio aqui na nossa cabeça, na minha cabeça agora, que eu lembro que ele chegou para nós e falou, olha, vocês podem passar um dia aqui com a equipe de engenheiros de vocês eu quero automatizar tudo isso aqui, cara. Você consegue ver já a automação aqui em tudo? A minha cabeça já tá assim, tá, Ananias? Sim. Mas a desse cara, se fosse um filme, eu imagino que já ia aparecer os desenhos, sabe a transformação assim, que a gente vê nos filmes? Daquilo tudo automatizado. E aí eu olhei aqui, eu falei, tinha uma célula ali, manual, né? Com umas 4 ou 5 pessoas, eu acho que mais do que isso. Umas 6 pessoas ali, fazendo um trabalho, e eu fiquei olhando pra cara daquelas pessoas. Cara, eles não estão felizes não, bicho. Porque, vamos ser sérios, o ser humano, cara, ele nasceu com tanto potencial, sabe? A gente vê pessoas tão felizes fazendo aquilo que elas fazem. Eu tenho certeza que você é feliz fazendo o que você faz, que a gente já conversou sobre isso. Sim. Cara, eu tô feliz pra caramba, porque ajudar as pessoas, ajudar a indústria brasileira a crescer, porque é crescer. E quando cresce, pessoal, muitas vezes, o robô vai substituir aquelas 5 pessoas que eu citei que estavam tristes. Só que ele vai crescer tanto que aquelas pessoas vão para outras funções e funções que possivelmente vai dar uma alegria para eles. Por exemplo, muitos podem ir ali para a área de operação. Imagina o cara aprendendo a fazer um robô se movimentar. Imagina aquele cara, ele vai ser o responsável por aquela célula. Cara, deve ser, é maravilhoso, irmão. Eu vejo a cara desse cara aqui, às vezes eu tenho que falar pra ele, cara, vamos embora, bicho. Meia-noite, irmão. Ele falou, cara, mas eu tenho tanto prazer em fazer isso aqui, sabe? E aí, novas profissões vão surgindo. Você acha que a automação... Acha não. Acho que a pergunta não é. Na sua visão, novas profissões estão surgindo por causa da automação? Com certeza, Rony, com certeza. As profissões elas vão aparecendo, as empresas vão adequando ali a necessidade, porque nada mais justo, né? Você insere uma tecnologia e atrás dessa tecnologia já surgem outras profissões ali para poder suprir aquela necessidade. Uma empresa, quando ela vai partir para uma robotização, isso é um paradigma, às vezes, que elas precisam quebrar. Porque ela fica assim, nossa, eu vou ter que contratar um profissional experiente nessa área, eu vou ter que ter um engenheiro formado nisso. Não precisa nada disso. As próprias pessoas que estavam trabalhando no processo serão elas as pessoas a serem capacitadas e serão elas as pessoas que vão assumir aquelas funções. Sim. E isso, igual o Rony falou, isso enobrece as pessoas.
traz um interesse, as pessoas ficam mais felizes, mais prazerosas no trabalho. Exatamente. E o que eu sempre brinco, né? O trabalho tem que ser leve. Não pode ser algo pesado que você chega em casa e fica, putz, cara, eu vou ter que voltar amanhã para fazer isso de novo. Não, ter o entusiasmo, ter aquela vontade de voltar e fazer aquilo novamente ou de uma forma melhor, sendo mais prazeroso, né? Exatamente. E aí, obrigado, né? É isso daí mesmo, cara. Cara, é aquele... Eu já fui em empresas que a pessoa que tá lá, né, operando a máquina, que ele tá vendo, né, o que vai acontecer. Eu já fui em empresas que os caras cortaram o cabo do robô, os caras se sentem ameaçados com aquilo, cara. Só que eles não entendem que aquilo ia melhorar a condição de trabalho dele. Porque ele ia ser treinado para trabalhar com aquele robô, ele ia ser treinado para trabalhar com aquela automação, né? O conhecimento dele ia melhorar e o trabalho dele consecutivamente, né? E os caras não entendem. Não, o robô vai tirar meu emprego. E os caras cortaram o cabo do robô, bicho. Brincadeiras à parte, né? Mas é o que aconteceu na Revolução Industrial na Europa, né? O pessoal começa a copiar e querer fazer isso aqui. Mas hoje eu posso falar assim que está acabando. A gente já passou por isso também. A gente já passou por isso também, mas é uma questão de conscientização, né? É o que a gente leva para dentro da empresa, e a empresa, quando é uma empresa bem organizada, conceituada, quem está em cima pega essa informação e leva para baixo, né? Que nada mais é do que a automação, ela não está aí para poder tirar o emprego das pessoas, ela está aí para melhorar a produtividade, fazer a empresa ser mais competitiva e a empresa crescer. A empresa crescendo, as pessoas crescem junto com ela. Né? Sim, porque hoje, todo mundo sabe, um bom funcionário, você tem que valorizar ele e fazer com que ele cresça dentro da empresa, que a empresa cresce junto com ele. Exatamente. Eu fiz um treinamento lá na Kuka, lá na Bélgica, e lá tinha um rapaz lá que ele falava direto. O robô, ele foi desenvolvido para melhorar as condições de trabalho das pessoas. Tem pessoas trabalhando em condições desumanas. E o robô é para isso. O robô é para ajudar a gente a ter melhores trabalhos, né? Profissões e melhores condições de trabalho. Justamente, é o nosso propósito, né? É fazer com que as empresas tenham lucro, né, e produtividade. Isso aí não é nenhum segredo, porque a empresa, quando ela investe, ela busca o lucro, né? E fazer com que as pessoas tenham melhores condições de trabalho, né? Criar um ambiente ali saudável para a pessoa. Porque nada mais justo, né, que quando você fala de pessoas, você fala de famílias, né? Sim. E a pessoa, quando ela vai trabalhar, geralmente tem alguém em casa que tem a expectativa que ela volte da mesma forma que ela voltou antes, né? Exatamente. Então, trabalhos hoje, como trabalhos em prensas, trabalhos em solda, máquinas injetoras, hoje as empresas estão buscando aí a robotização porque tem que cuidar da integridade física das pessoas, né? E é um investimento que se paga. Sim, com certeza. Não é nada assim que a gente fala assim, não, vamos investir, vai ter um prejuízo. Não, o investimento se paga, ele tem payback, é factível, só tem que realmente estudar o projeto e ver o que é mais viável e mais economicamente aplicável naquela situação. E é claro, desculpa, escolher a empresa certa, né? Este mercado extremamente novo, existem empresas sérias e existem empresas que não são sérias, né? Então, você tem que tomar muito cuidado. Por isso, o conhecimento é extremamente importante. Por isso que é fundamental, você que é dono da pequena e média indústria, que precisa automatizar, não é que quer automatizar. Ninguém acorda hoje pensando, vou automatizar. Esse mês nós vamos automatizar. E o ano que vem nós vamos automatizar. Ninguém acorda assim. Mas todo dia eu tenho certeza que você acorda pensando, ou durante o dia fica pensando, meu Deus, o que eu faço para aumentar minha produtividade? O que eu faço para melhorar a qualidade dos produtos? O que eu faço para lucrar mais, para crescer? Automação industrial e robótica é a resposta para isso. Agora, olha só, você citou, Ananias, sobre a Revolução Industrial na Europa, né? Começou lá e espalhou para o mundo. Nós geramos hoje, o mundo gera mais emprego ou menos emprego do que do que em comparação à primeira Revolução Industrial? A gente tem acompanhado que hoje as empresas, quanto mais elas automatizam, né, elas melhoram o seu processo, elas empregam mais.
Então, isso vem na contramão do que as pessoas criam como paradigma, né? Exatamente. Vai cortar pessoas, vai diminuir o emprego. Não, gente, não vai acontecer isso, né? As pessoas vão ser recolocadas e a empresa vai crescer e a automação ela vai trazer uma produtividade maior para essa empresa. É claro, me perdoe, mas a pergunta foi até irônica. Né? É claro que hoje o mundo gera muito mais trabalho para as pessoas. É claro, lógico, tem muito mais gente. Somos 8 bilhões de pessoas no mundo, né? E a automação, ela vem pela necessidade. Se você pegar desde a primeira revolução, que as máquinas eram a vapor, carvão foi uma evolução. Vem por necessidade. Todos os anos, já citei isso no primeiro podcast, todos os anos nós temos um superávit de vidas. Mais pessoas nascem do que morrem. Então nós temos lá, não sei o número, é só buscar no Google, eu acho que é, sei lá, 400 mil, enfim, não vou falar besteira aqui, depois você busca no Google aí. Mas são muito mais vidas, pessoas que nascem, que precisam comer, precisam vestir, precisam tomar remédio, precisam se movimentar, né? Sem automação, não tem como alimentar todo esse mundo, não tem como dar tanta roupa, não tem como dar tanto remédio, não tem. Nós citamos agora há pouco aquele período da vacinação contra a Covid, etc. Cara, como é que os caras fariam tantas vacinas se não fosse automação? Impossível! Como se faz tanto remédio sem automação? Impossível! Atender um planeta inteiro. Então, automação. Claro que hoje nós geramos muito mais trabalho. Tem empregos, tem trabalhos, tem funções que sem automação não existiriam. Nós passamos nos últimos 30 anos, nós saímos de uma telefonia arcaica, cara, para, por exemplo, aqueles, tipo, empresas como Atento. Telemarketing. Empresas de telemarketing. Só foi possível gerar tanto trabalho, Ananias, por causa da automação. Sim, claro. Sem automação não existe. Mas agora a própria automação está pegando emprego desses profissionais. Sim, mas surgirão outros. É assim mesmo, é assim que a vida acontece. E se você não automatizar, enquanto você não automatizar, você vai estar no passado. E aquele passado é um passado que não se produz, é um passado que não tem tanta qualidade, é um passado que vai fazer você ficar no passado, perder sua empresa. Justamente. A inovação, a tecnologia, ela veio aí para ajudar. Não adianta querer correr atrás, correr na contramão, né? Forçar assim para o passado. Você citou a tecnologia aí da telefonia, né? A evolução. A partir do momento que o país resolveu assim, vamos abrir o mercado para telefonia, hoje a gente não consegue ficar sem celular, né? Antigamente, você pensava em celular, era algo quase impensável. É muito caro, a tecnologia é limitada. Sim. Hoje... Isso que era algo só para as pessoas falarem. Hoje o celular não é mais só para você falar, né? Hoje é a principal ferramenta de interação. Exatamente. Hoje você acha tudo no celular. Exatamente. E ninguém consegue ficar sem, né? Tem um problema hoje com relação aí a convivência nossa, a interação como ser humano com o outro, né? Porque hoje, muitas das vezes, a gente conversa mais com as outras pessoas pelo celular, em chat de mensagem, do que propriamente pessoalmente, né? Mas, enfim, coisas que a automação traz. Aproveitando, você citou aí uma questão aí que a Kuka, né? Ela é uma empresa muito preocupada com relação a isso. Porque hoje nós somos uma empresa que nada, nós temos 125 anos. Então... Nossa. Nós, lógico, não começamos com robótica há 125 anos atrás, mas é uma empresa que ela veio se transformando em prol da automação. Foi aparecendo as demandas, foram aparecendo as oportunidades, e a pegada da Kuka é uma pegada voltada para a inovação e foi criando novos processos, novos produtos, se adaptando à necessidade do mercado. Sim. Né? Isso é importante falar porque a gente sempre está tendo inovações, lançamentos de produtos novos, novas tecnologias embarcadas justamente para trazer o nosso produto, o robô, assim como as outras plataformas que a gente tem, software, trazer o mais puro, a mais pura inovação, Sim. a mais pura tecnologia ali, ó.
Lógico, né? Não podemos lançar a todo momento, mas a gente tem um time ali que a gente sempre está acompanhando, lançando. E essa é uma vantagem competitiva que a gente tem em relação aos outros concorrentes, né? Às vezes são produtos aí ultrapassados, com tecnologia um pouco arcaica. Né? Sim. E essa questão também, Ananias, de estar sempre evoluindo. Hoje, a robótica, cara, ela está cada vez mais intuitiva nessa parte de programação, né? Então, está cada vez mais fácil, né? De você programar um equipamento, um robô, de colocar ele em operação. Então, a gente tem um paradigma aí que a gente precisa quebrar, que toda vez que você vai numa empresa, a maioria acha que tem que vir um cara lá da Alemanha ou lá da China para programar um robô, para fazer a máquina funcionar. E não é mais assim, né? Hoje em dia. E esse ponto, as pessoas também continuam achando que o robô custa milhões de dólares, custa uma fortuna, e por isso não buscam. Né? É por isso que entra, né? Tem uma capacidade monstruosa de automação a empresa. Só que ele não busca porque ele não sabe qual que é o cenário hoje. Ele não sabe como que está funcionando isso hoje. Justamente. Hoje a gente tem um cenário, ele não é o ideal, mas está muito próximo daquilo que a gente imagina que seria o ideal. O que nada mais é do que a vontade de algumas empresas de automatizar, né? Tem essa demanda, tem a vontade própria. O governo está tentando também de alguma forma ajudar. A gente sabe ainda que falta muito, mas pelo menos existe alguma iniciativa, né? Alguns entes do governo também estão se movendo para poder fazer isso, porque hoje existe uma questão seguinte, o pessoal fala muito, né? O Brasil é um país agrícola, é um país que ele vende só in natura, e hoje não está acontecendo mais isso, né? Hoje a gente vê que o agro está puxando bem, tá? Está indo à frente, empresas multinacionais estão se instalando aqui justamente para já pegar a matéria-prima e fazer todo o processo e já entregar o produto pronto para o mundo inteiro. Então, algumas empresas antigas que a gente tinha aqui no país estão tendo que se mexer porque a competitividade está aí. E nada mais justo, né, do que se o concorrente tem uma tecnologia, você também buscar algo próximo para você também. Exatamente. Então, é uma pegada que eu acredito que a somatória das coisas vão favorecer daqui para frente. Né? A gente tinha alguns problemas aí com relação à carga tributária, mas está se resolvendo, questão de juros também acredito que vai se resolver, e os juros baixando, os impostos ficando mais simplificados aí, eu acredito que o empresário ele vai ter que voltar aí para essa questão e olhar para dentro da empresa e buscar automação, né? Sim. E nada mais justo de buscar empresas como vocês aí, né? Parceiros nossos aí, para poder conseguir aí alavancar esses processos dentro das empresas. Exatamente. Olha só, pessoal, eu quero... O tema do nosso podcast hoje, na verdade, é uma pergunta. E a pergunta automação robótica, vale a pena? E aí, eu quero te ajudar a responder essa pergunta aí. A gente vai responder essa pergunta aqui com algumas informações. Mas eu quero, antes de mais nada, falar alguns números a mais. Primeiro, eu busquei aqui ChatGPT, tá? Quais os países mais ricos do mundo? Aí tem uma relação de 10 países aqui, claro, poderia ter uma lista infinita, mas os 10 primeiros. Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Reino Unido, França, Itália, Canadá e Coreia do Sul, ok? Aí eu fiz outra pergunta para ele. Quais são os países mais industrializados do mundo? Adivinha quais são os 10? Os mesmos. São os mesmos, só muda um pouquinho a ordem, tá? De vez em quando Estados Unidos é o mais rico, China, Japão, Alemanha, Coreia do Sul, Índia, são os mesmos países. Os mesmos países. Aí, eu tentei aqui, eu busquei, fiz uma pergunta, mas o chat não me respondeu. Aí a minha equipe de marketing foi no Google e a gente deu uma melhorada aqui, né? Com algumas informações, porque não dá com clareza. Porque eu queria, eu perguntei quais são os países mais... automatizados do mundo, com a indústria mais automatizada do mundo, aí não deu. Mas veio aqui uma resposta do ChatGPT. A última informação que ele busca, e olha, ele pesquisou melhor do que a gente, né? É de setembro de 2021, e aí fala que os países mais automatizados são Alemanha, né? E Japão. Alemanha e Japão.
Aí outra pesquisa deu que a Coreia do Sul, ela proporcionalmente, ela é mais industrializada. Sim, Que é uma pergunta que realmente tem que ser um pouco melhor feita, né? Porque quantas indústrias você tem? Para filtrar melhor. Para filtrar melhor. Mas, olha, se a gente for buscar a fundo, serão esses 10 países mais automatizados, você pode ter certeza disso. E aí vem uma outra pergunta. O Brasil, né, culturalmente, como a América do Sul, de uma forma geral, é conhecida como país, eles estão enquadrados como países de terceiro mundo, né? E esses países que eu citei são países de primeiro mundo. A gente pode... gente, é discussão isso aqui, né? Lá no íntimo da minha ignorância, eu veio aqui a conclusão de que esses países que nós citamos agora são países de primeiro mundo, que são mais industrializados, mais automatizados, enquanto o Brasil e a América do Sul, de uma forma geral, são países, de novo, culturalmente ditos de terceiro mundo. Isso cabe dizer que a automação industrial, a automação de uma forma geral, a inteligência artificial, a robótica, vai tirar, é uma das formas de tirar um país de terceiro mundo e colocá-lo no primeiro mundo? Cara, por que esses países são de primeiro mundo, né? Existe toda a parte econômica, né? Questões de política, né? Impostos, enfim. Mas porque eles produzem pra caramba, cara. Cara, você falou de impostos. Cara, para e pensa, vai. Lógico que não é só a questão... Não é só econômica, é socioeconômica. Claro, nas suas políticas, mas por que os Estados Unidos é um país... Olha, ele é tão rico, cobra 8%, 7% de imposto, cara. 7% de imposto. Ele gera muito mais trabalho do que nós aqui no Brasil. A resposta, eu lembro que durante não é Covid, não quero falar Covid, qual é o nome do período? Pandemia. Naquele período de isolamento social, os Estados Unidos mandou muito mais gente embora do que o brasileiro. Claro, proporcionalmente eles têm muito mais vagas lá. Sim. É um país muito mais industrializado. Só que quando acabou, foi assim... Então, voltou muito rápido. São políticas, não é só a economia, não é só a indústria. Claro que tem a questão cultural, claro que tem a questão social, mas por que esses países economicamente são tão mais fortes? Eles produzem mais. O PIB deles é muito maior do que o nosso, porque produzem mais. PIB é a riqueza proporcional. É o quanto o Brasil, por exemplo, qual é o PIB brasileiro? Se eu não me engano, são 3, 4 trilhões. Eu posso estar falando besteira aqui, depois você pesquisa, tá? Eu não pesquisei isso. Mas de reais, ou seja, é a produção interna bruta. É o quanto o Brasil produz, é o quanto aquele país produz. E o PIB americano, o chinês é muito maior. Então, está totalmente ligado à indústria, está totalmente ligado, neste caso, à automação, né? Vamos colocar o Brasil no país de primeiro mundo? Como é que a gente vai fazer isso? É respondendo essa pergunta. Automação, robótica industrial, vale a pena? Com certeza, Rony, com certeza, né? Hoje a gente vê que o Brasil está colocado, ele está numa posição assim um pouco desconfortável com relação aos outros países mais industrializados, né? A indústria nacional ela ainda está engatilhando na questão ali de inovação, na questão ali de melhoria de processo, né? Então a gente pode citar aqui vários segmentos da indústria, mas tem empresa ainda, tem indústria que o processo é o mesmo de 50 anos atrás. Sim. E o pessoal ainda tem aquela filosofia, eu faço desse jeito, sempre aprendi dessa forma, para que eu vou mudar? Vai mudar porque precisa ser mais competitivo. Sim. Porque, querendo ou não, hoje há abertura de mercado para produto estrangeiro chegar dentro do país. Esse é um ponto fundamental. E as pessoas ficam perguntando, poxa, como que ele consegue fazer tão barato assim? Porque a mão de obra lá é mais barata. Não, porque o processo dele é mais certo, mais enxuto. A gente consegue fazer isso aqui dentro do país, mas precisa melhorar o processo. Exatamente. Como produzir mais? Né? Como que você vai produzir mais? E mas, ter mais lucro? Vamos lá. Vamos evoluir nesse... Vale a pena a automação? É que nem o analista estava falando. Vale muito a pena. Agora vamos citar alguma coisa palpável. Veio aqui à minha cabeça algo de um cliente, ele me falou que o gargalo dele era a produção. Ou seja, se ele tivesse... Ele falou, se ele tivesse 10 vezes mais produção hoje,
ele teria venda automática para essas 10 vezes. Os clientes dele ele citou 2 clientes, eu não quero aqui citar nomes, enfim, mas ele citou 2 clientes dele que comprariam 10 vezes mais se ele tivesse 10 vezes mais produção. E uma empresa, essa empresa que você está dizendo aí, é uma empresa que começou com o pai, né? E aí veio passando de geração e chegou agora... É uma empresa familiar ainda. Né? Uhum. Se a gente for enquadrar, ela, eu não sei quantos funcionários ela é uma empresa média. Eu acho que ela está entre as 3 maiores do Brasil no segmento, né? E ela não falo nomes porque ela aí tem outra cultura, né? Fala, não quero que eles saibam que eu estou automatizado, porque senão eles vão automatizar também e aí eu perdi minha dianteira. Mas na realidade não é isso. Cabe um outro podcast para a gente falar sobre isso. Mas o fato é que se ele tivesse 10 vezes mais produção, ele teria essa venda 10 vezes mais. Ó, o cara fatura bem. Imagina 10 vezes mais. Ele estaria... Olha, possivelmente ele estaria em outro patamar. Então, esse cara, se ele estivesse aqui, ele falaria, vale a pena. Valeria muito a pena. Olha só, mesmo se me colocando no lugar dos funcionários, que a gente sabe da política deles, vai ao encontro da nossa, que é educar esses que querem aprender, porque nem todos querem aprender também. Né? Nem todo Tem mundo gente que tá ali acomodadaço, não quer mais nada da vida, vai reclamar depois que for mandado embora, mas fazer o quê? Essa empresa, ela dá oportunidade, teve gente que ela tirou da produção, virou operador, operador robótico, subiu para manutenção, ou seja, ele cuida disso, ele entende de programação. Teve gente ali dessas células automatizadas, esse que eu estou falando já automatizou 4 células, tá? E vai automatizar mais 4 agora. Ele falou que pessoas ali foram para a área comercial. Isso aí. Porque precisou, né? A área comercial é vasta, pessoal. Não é só a venda ali. É a pré-venda, é o follow-up, é o acompanhamento, é o pós-venda, é o atendimento ao cliente. Então, eles de uma certa forma, evoluíram. Saíram ali daquele trabalho repetitivo que robô ama fazer, tá? E foi para uma área que o ser humano tem que fazer. Porque lidar com o ser humano, a sua profissão, Ananias, muitas vezes tá competitivo hoje pra caramba. Sim. Tá competitivo, tanto que os preços, não vamos citar aqui valores de nada, mas os preços nós sabemos, estão caindo, estão baixando. E é por quê? Porque mais gente está comprando, mais gente está vindo para o Brasil, né? Então, quando você está num mundo tão competitivo, se o Ananias não fosse um cara, nós também, né, na área comercial, não fôssemos pessoas que entendêssemos o outro ser humano, a gente não venderia não, cara. Não pensa que é uma matemática perfeita que você passa o preço lá e está vendido. Não. As pessoas, eu costumo dizer que as pessoas compram de quem elas confiam. Então, tem trabalho que só o ser humano pode fazer, certo? Com certeza, Rony. A gente está na linha de frente, né? A gente que é da área comercial, em contato direto com o cliente, com o integrador. E muitas das vezes, né, a venda ela é feita na base, vamos falar assim, da credibilidade. Eu não vou falar confiança, da credibilidade que a gente passa. Porque, para mim, que eu já estou na Kuka há um certo tempo, é muito natural eu poder falar de robótica. Explicar para as empresas, mostrar para ele qual que é o caminho, o que deve ser feito, fazer aquele trabalho até de consultor, né? Falar, olha, não vai por esse caminho, vai por esse que é mais fácil, mais competitivo. Porque para nós, o que a gente tem como política interna, né? A gente quer ver o cliente satisfeito. Então, nós não vamos sugerir, ajudar o cliente a ir por um caminho que a gente sabe que ele vai dar errado lá na frente. Porque existe o desgaste da imagem da própria empresa, né, da própria Kuka, né, assim como a imagem de vocês também, se tiver um projeto mal sucedido. Então, tudo isso é levado em conta, a gente faz ali uma pesquisa, faz ali uma consultoria ali para ver quais são as melhores soluções, o melhor conceito a ser aplicado, né? Muitas das vezes a gente chega a decisões que se imaginava uma quantidade maior de robô, às vezes a quantidade abaixa, porque a gente vê que aquilo ali dá conta de ser feito, né? Que é um processo, pode ser mais enxuto. Exatamente. Né? E, lógico, né, quando a gente fala assim de ser humano
nada melhor do que o outro ser humano para interagir com ele, né? Não tem como. Esse bate-papo que a gente está fazendo aqui é prova disso, né? E por mais que a gente às vezes escuta ali o próprio celular mandar alguma mensagem, algo, tem um ser humano por detrás, né? E aquilo ali não foi inventado do nada. E nada mais justo, né, do calor humano. Você tá ali próximo, né, dando um suporte, dando um apoio, e por isso que a Cuca ela enfatiza isso, né, foco no cliente final. Isso a gente aí. tem que ter foco nele. Lógico, nós temos a nossa parceria com empresas como vocês, né, que são integradores, mas o cliente final ele tem que ser assistido também. Sim. A gente tem que estar indo lá, vendo como que foi o trabalho, Sim. perguntando. Você no início você falou assim, né? Quando você entra dentro de uma empresa, o que você vê, né? Pô, é complicado, né? É igual desenho animado. Você entra dentro da empresa, você já vai imaginando, ó, ali pode robotizar, ali você consegue fazer um processo de automação dessa forma e tal. Você já começa a imaginar a empresa toda automatizada, né? E lógico, são processos, são passos que têm que ser dados gradativamente. Isso. Você não pode chegar até mesmo para empresas familiares, né, e já falar, olha, vamos automatizar tudo que vamos resolver seu problema. Não. Vamos para aquilo que dói, né, aquilo que incomoda o cliente, que é a dor de cabeça dele. Vamos começando ali. Isso aí. Aí resolvendo essas partes aí, o cara anima, né, vê que é um caminho sem volta e cada vez mais procura ali automatizar. Vocês vivem isso no dia a dia também, dia a né? No dia, dia a dia. E é por isso que a gente vem numa filosofia dentro da Hero, que nós somos uma empresa de soluções, né? Nós não trabalhamos com algo específico, porque nós trabalhamos com o desenvolvimento e o escopo de trabalho referente ao cliente específico. Então, nós vamos até a fábrica, analisamos o processo, e desse processo a gente faz um estudo de engenharia para fazer a automação e dessa forma que você falou, degradativamente. Né? Então, passo a passo a gente vai mostrando para o cliente. É óbvio que a gente... inclusive tem casos que a gente tira o pé um pouco, né, Rony? Para não assustar tanto o cliente com relação à fábrica dele, né? Porque o cara olha aqui e fala, caramba, meu, a minha fábrica realmente está arcaica. A gente não dá... o que o Herbert quis dizer da gente não assustar, porque o cara tá tão ultrapassado que se a gente chegar colocando tá dentro, todas não as vê, né, nossas Rony? ideias, ele vai se assustar. E outra, ele pode até se ofender, achando... Porque, de uma certa forma, ele chegou até aqui, né? Ele não sabe o quanto vai ser melhor a vida dele. O quanto... O empresário hoje não, sempre... Ele é muito escravo do seu negócio. Ele é muito escravo por quê? Porque ele traz isso para ele, é uma dependência tão grande que ele causa. Ele não treina as pessoas, ele quer que as pessoas peçam para ele toda decisão uma opinião. Ele quer dar a opinião final, é dele. Essa é a cultura do empresário. Não é só no Brasil, não. É no mundo. Sim. Mas no Brasil é pior. Porque, de uma certa forma, ele se sente ele só se sente útil porque ele está botando a mão na massa. Sim. É uma situação delicada, né? Às vezes você chega nas empresas, né? Assim como eu chego, e você é obrigado a falar com o dono, né? Ou com o representante. Com um representante. Olha, você precisa melhorar seu processo antes. Já falei várias vezes isso. É duro. É duro. Muitas das vezes isso... Dói, machuca. Isso machuca. Porque ele fala, poxa, mas para mim tá bom. Mas para um nível de automação, às vezes, não é o necessário. Você vai automatizar a coisa errada. Você vai fazer mais vezes da coisa errada. Pra caramba. Olha só, pessoal, eu tenho algumas perguntas aqui, como a gente acabou entrando automaticamente nelas, nas respostas, mas eu preparei algumas perguntas aqui. E eu quero começar com a primeira. Na sua opinião, Ananias, na sua opinião, Herbert, o que leva a indústria, o empresário a automatizar a indústria dele no Brasil? Existem algumas vertentes, né? Algumas situações que o empresário ele busca isso. Hoje, pelo que a gente tem medido, é a competitividade. Porque, às vezes, você vê empresas que eram líderes no segmento, né? Que tinham destaque nacional, eram especialistas naquilo que faziam e vão surgindo concorrentes
com preço mais competitivo, com a demanda maior, e aí as empresas acordam, né? Falam, opa, eu não posso ficar para trás. Vamos fazer assim, ó. Vamos marcar para a gente poder discutir os tópicos. Vamos transformar cada resposta em um tópico. Então, competitividade, né? É um deles. Vai pensando em outros aí. Tem mais. Ó, desfalque de funcionário na produção. Né? A pandemia, por exemplo. Na pandemia, uma série de empresas nos procurou, porque tiveram que parar. Não podia aglomerar pessoas. Né? Sim. E esse desfalque, não estou só colocando a pandemia, mas tem férias, tem gravidez, tem casamento, tem doenças. Ser né? humano. Ser humano. Ser humano sendo ser humano. Exatamente. Certo? E é aquilo, se você tem uma linha de produção de alta escala e você tem ali uma mão de obra humana que está fazendo um trabalho repetitivo e se aquele cara faltar, vai te E leva junto mais uma meia prejudicar. dúzia. E ó, esse é um ponto, de novo, vamos lá. Você chamou de desfalque, mas eu queria dar um nome melhor para isso. Cara, eu acho que na realidade é literalmente a operação sendo manual, né? Então, é uma das buscas. Ele quer automatizar, ele precisa automatizar, porque a operação sendo manual tem as limitações. A gente passou por esse processo, que Deus nos livre e guarde, que não venha outro, mas e se vier? Gente, nós vivemos no mundo, tem um mundo ideal e tem um mundo real, né? Mas aí, por exemplo, uma gripe, pô. Hoje uma gripe forte, o cara não pode vir trabalhar. Concorda ou não? Concordo. E ainda mais em indústrias específicas, né? Vamos falar assim da indústria alimentícia e farmacêutica. Por exemplo, Exato. que não Por pode exemplo, parar, hein? não pode parar. Gente... Mesmo que tenha pandemia, todo Não, mundo não continua pode. comendo Não e- pode. Não pode parar de jeito nenhum. Né? Tem outra indústria, toda indústria não pode parar, mas essas? Então, ó, vamos lá, você falou competitividade, aí vamos citar essa questão da operação muito manual. Que mais? Que outro motivo leva uma empresa, qual é a busca da empresa, da indústria pela automação? Processo trabalhista. Mas aí entra no manual, a gente vai discutir mais sobre quais são os digamos assim, os desafios, para não chamar de problema, vamos falar quais são os desafios do empresário por ter sua operação muito manual. Aí a gente discute. Nós vamos discutir cada tópico aqui. Eu vou falar uma palavra aqui que engloba um pouco o que o Herbert falou, que você também citou aí, que é previsibilidade. Exatamente. Hoje o empresário, ele saber qual que é a capacidade produtiva real dele e ele conseguir planejar a venda daquela capacidade produtiva. Caramba, excelente, Isso. Ananias. Eu não ia pensar nisso. Cara, eu não ia pensar nisso nunca. Qual é a importância disso? Se você é empresário, tá? Você é empresária, dono de uma fábrica, enfim. Hoje, quando a gente fala de automação industrial, robótica, nós estamos falando muito mais de quem produz, tá? Fábricas, né? Mas vai longe isso aqui. Tem bares com robôs. Né? É longo, cabe outro podcast, mas você que é dono de uma pequena ou média indústria, eu não falo da grande, porque a grande ela já está com esse processo. A grande indústria brasileira, que muitas vezes não é brasileira, é americana, canadense, enfim, alemã, japonesa, chinesa, ela já está automatizada. Ela vem para o Brasil, no Brasil ela ainda não está, mas ela já tem dias contados para automatizar. Na sexta-feira passada, se não me engano, nós fomos fazer uma visita a uma empresa gigante no mundo, americana, que no Brasil não está automatizada ainda, mas vai começar. Vai começar agora e já vai começar com 4 células. Excelente notícia para o meu amigo que está na frente aqui também. Exatamente. Temos uma meta a bater. Uma meta a bater. Então, a indústria, de uma forma geral no Brasil, se você for perguntar para esse empresário, se ele tem... Por que ele não faz planejamento? Primeiro que ele não sabe o que é isso. Ele tem medo de colocar metas. Tem medo. Fala, você perguntar para ele, quanto que você vai crescer o ano que vem? Sabe por que ele não faz isso? Porque ele não tem a tal previsibilidade. Ele tem medo do que pode acontecer. É um governo que entra, outro que sai. É uma decisão que o cara toma lá em cima que arrebenta. Por exemplo, nós temos um potencial cliente que ele comprou 2 máquinas, Ananias.
Máquinas essas que nós sabemos que não é para ser humano operar. Não dá. O ser humano vai parar a máquina se ele for operar aquilo ali. Ele não vai produzir. Usinagem. Aí o cara, ele travou a operação. Tava tudo certo. Tudo certo. Por um triz ele não tinha depositado o sinal. Foi por um triz. O cara foi viajar, falou, quando eu voltar eu faço. Empresa pequena. Pequena. O cara precisa estar ali. Sabe o que aconteceu? Entrou esse novo presidente, ele brecou tudo. Parou tudo, cara. Tudo! Inclusive, uma das duas máquinas ele também brecou. Tem a questão política, né? Não. Totalmente assim, na minha modo de ver, pelo amor de Deus, vou citar nomes aqui, mas era o contrário. Exatamente. Era o contrário. Ele tinha que automatizar, cara. Né? Mas, de novo, só para previsibilidade. Ótimo, mas guarda isso pra gente discutir. Que mais? Por que eu acho que assim, não é o que leva, não, o que deve levar. Por que esse empresário brasileiro ele deve automatizar? Eu acho que a busca é isso. Então nós falamos de competitividade, que está cada vez mais difícil, mais gente consumindo, mais gente comprando, porque tem mais gente nascendo. E se o cara continuar produzindo um pouquinho, ele vai perder. Competitividade, olha, pode ser um grande diferencial. Cada vez a mais questão gente humana e processo. suas limitações, eu vou chamar assim, né? Aí você falou de previsibilidade. Qual outro motivo que leva esse empresário a automatizar? Vamos pensar em mais um ou dois aí. Um outro que a gente pode citar aqui, que no meu entendimento ele é algo intrínseco, né? Já tem que estar, mas é a busca pela melhoria da qualidade. Exatamente. A qualidade. Exatamente. Nós temos um cliente que era para ele estar aqui hoje, inclusive, que ele produz itens, vamos dizer assim, domésticos, que é para dentro de casa. E ele produz com alta demanda de produção, ele produz muito, né? E como que ele consegue produzir nesse volume e com essa qualidade? Né? Porque é um produto visual, é um produto que você tem que ter uma qualidade nisso. Porque senão ele não... Exato. E ele lá ainda tem muita célula não automatizada que ele consegue comparar, né? Exato. A que está automatizada, a qualidade das duas. Mas você falou aí, ó, além de melhorar, aumentar a qualidade, hoje é fundamental, né? O consumidor, com tantas opções de compra, ele não compra mais porcaria. Não. Ele não compra. Você pode tentar enganar uma vez só. Ele nunca mais vai comprar você se o seu produto não tiver qualidade. Ah, mas ele tem garantia de satisfação lá, ele tem os 7 dias do direito do consumidor, ele vai lá e troca. Não é isso. Esquece, ele nunca mais compra. Ah, mas eu errei foi uma leva, uma linha de produção. Esquece, ele não compra de novo. E a revenda que está vendendo o teu produto não vai mais comprar de você. Não vai mais comprar de você. E olha, gente, é aquela coisa da primeira impressão. É muito difícil apagar. Você vai ter que investir muito em marketing. Você vai ter que, mostrar para o mundo que você acertou, que aquilo foi só... É muito... Olha, que ponto, hein? Eu tenho um ponto aqui, o que leva a indústria a automatizar. Para mim também é algo óbvio, né? Que é o gargalo da produtividade. Muitas vezes o cara não vende mais por 2 motivos. Porque ele não consegue produzir e ele não vende mais porque o produto dele acabou ficando caro porque ele produz pouco. Que é o rapaz do que a gente foi visitar lá em Santo André. Exatamente. E tem um outro ponto aqui que eu acho que para a gente poder navegar nessa seara aqui, ficar alguns minutos falando, que é o ponto aquele rapaz também, que ele tem lá umas máquinas, e ele vai comprar uma máquina que vai fazer o trabalho de 5. Só que não dá para trabalhar com Só que não dá com o ser humano não tem velocidade para aquilo. Nem de olhar, porque o produto dele, para você ter ideia... Você vai lá com a gente também, ele faz assim, ó, o ser humano, né? Com essas máquinas atuais. Sai a leva de produtos, são sacolas de pão com o nome da padaria, bem legal. Aí a pessoa faz assim, para ver se alguma tá dobrada. Se tem algum defeito. Se tem algum defeito. Ela passa que nem um livro, assim, sabe? Só que nas máquinas atuais já tá difícil. O ser humano é o gargalo também, poderia produzir... se eu não me engano, umas 2, 3 vezes mais. Só que nessa nova máquina, que vai gerar muito mais resultado para ele, fica impossível. Não dá tempo do ser humano fazer isso. Tem que ser um olho automático. Você entendeu? Entendo.
Então, esse é um dos motivos que ele está buscando automação. E hoje em dia, um nível de automação, ele está trazendo equipamentos mais produtivos, né? Digamos assim. Exato, Sim, sim. exato. E- Para atender cada vez mais a demanda, E né? aí já chega um outro conceito que o empresário tem que pensar em automação, que é a parte insalubre do ser humano. Né? Isso. Porque às vezes o nível de automação, o nível de equipamento, ele é tão automatizado e tão rápido que justamente o trabalho repetitivo ele traz uma insalubridade muito grande para o O funcionário. famoso ler, né? E isso aí a gente sabe que no país que a gente vive hoje, isso futuramente traz um passivo trabalhista. Cara, né? não sou... E sem contar nisso, é questão de humanidade, né, cara? Cara, O cara, cara não eu- tem que deixar não tem realmente aquela a vida frase? lá por conta do trabalho. Tem aquela frase que Jesus falou, dai a César o que é de César, quando perguntaram para ele se tinha que pagar impostos, né? Ele pegou uma pérola da boca de um peixe, né? Aliás, desculpa, ele pegou uma moeda, desculpa, essa é outra passagem, pegou uma moeda e falou, pega a sua moeda aí, virou, de um lado tinha César, né? Falou, quem que você vê na ponta aí, na foto, na imagem? Ele falou, a César. Falei, então, dá a César o que é de César. Então tem que pagar imposto, certo? Dá a Sim, César o que é de sim. César. Cara, o ser humano tem que fazer o trabalho de ser humano, cara. Você que trabalha numa máquina hoje, cara, eu tô lembrando de uma cena aqui de um cliente nosso, esse já é cliente nosso, ele buscando uma peça, cara, num calor, injeção de alumínio, né? Isso. Uma fábrica de injeção de alumínio. Você que tem uma fábrica de injeção de alumínio, aquele ser humano ali na frente, cercado daquele calor insuportável por causa do forno, um pingo daquilo ali, um respingo daquilo ali, dependendo da velocidade, fura uma pele. Ô, cara, eu tô com o pescoço tudo queimando. É desse uma cliente bala, aí. pô. É uma bala, bicho. Eu posso estar exagerando, mas é uma bala, cara. Dá medo. Aí o cara naquele calor ali, insuportável. Aí esse cara em si ali, tá ali, eu olhando pra ele. Aí eu passei ali, aí perguntei pro gerente da fábrica, falei, quantos anos tem um rapaz ali? Ele falou, 30 e pouco. Eu falei, meu Deus, o rapaz com a cara de uns, sem brincadeira, uns 50 e poucos. Não como eu, né? Que eu tenho 52 e, pô, não fiquei na fábrica de alumínio. Mas, meu, o cara, coitado, bicho, uns 20, sem brincadeira, uns 20 anos mais velho. Ele trabalha lá, eu acho que há 8 anos. Aquilo não é pro ser humano, gente. Desculpa, aquilo não é pro ser humano. Então, horas o ser humano limita a produtividade porque a máquina é muito mais veloz que ele. Horas é porque aquilo tá acabando com a vida dele, cara. Entendeu? Mas vamos falar de item por item aqui. Você falou o primeiro tópico, o primeiro item que você falou, a primeira resposta foi competitividade. A empresa que não está automatizada. Vamos dar um prazo eu quero dar um prazo. Eu ia falar quantos anos você daria para ela? Pega duas. Tem uma que, do mesmo segmento, mesmo mercado, automatizou. A outra não. Pega duas empresas do mesmo tamanho. Da mesma região, para ser bem justo. Quanto tempo você dá para essa que não está... Quanto tempo você dá de vida para essa que não está automatizada? Olha, é algo triste de se falar, mas a gente já viu isso acontecer. É difícil, A gente já viu isso acontecer. A gente vê. E, às vezes, empresas que foram relutantes contra a automação. Empresas que falaram, não vou fazer porque é caro. É caro, ficou com medo vamos falar assim, eu tenho medo do impacto social. Não vou mandar fulano embora que está comigo há tantos anos. E chegou um ponto que o negócio ficou insustentável. Ela não conseguia vender porque o produto dela era muito caro. O processo produtivo dela fazia com que o produto fosse caro. Tá aí. Sim. E acabou tendo que fechar. Aí aquele... eu falei, não foi por acaso que eu falei dessa situação, uma situação que nós vivemos agora há pouco. Fizemos uma proposta para uma empresa aqui de Diadema, perto, aqui em São Paulo. Empresa pequena. Aí o cara comprou uma máquina há alguns anos atrás, estava ali operando, coisa e tal. E o filho, segunda geração, com novas ideias, falou, precisamos automatizar porque a gente está perdendo todas as concorrências, exatamente nessa linha que você está falando. A gente está perdendo tudo. Às vezes até o próprio cliente dele exige. Exigiu, olha, fala, cara, você precisa automatizar. Aí nós chegamos num processo assim, cara, que chegamos no limite de custo. Assim, já estava perigoso vender ali. Aí, não consigo.
para esse cara, eu falei, cara, eu não quero entrar na sua vida pessoal, pô, você tá... Eu entrei. Eu fiquei tão preocupado com a operação. Falei, cara, a sua caminhonete vale mais do que o robô. Vende, bicho. A gente, depois de ser tantas visitas no cliente, a gente cria uma certa liberdade, você sabe disso. Sim. Falei, cara, vende, mano. Falei em off pra ele, né? Aí ele, enfim, eu não sabia se era financiado ou não, enfim. E o problema é dele também, né? Mas no final das contas, ele chegou no limite, até um limite que eu falei, cara, ó, faz o seguinte, você não vai conseguir, não tem crédito, etc. A empresa não estava conseguindo crédito. Falei, faz assim, ó, nós vamos locar para você. Você vai pegar esses 2 turnos, você vai pegar essas, eu acho que eram 3 pessoas por turno, vai ficar com uma, porque tinha que manter um operador naquela operação, e 2 você vai colocar em outra área, leva para o comercial, leva para manutenção, essa história que a gente já conversou hoje, educa eles, etc. Aí fala, mas aqui na nossa operação não vai dar para manter. Eu falo, não, eu estou só dando um exemplo para vocês, a empresa é pequena, né? Nem sempre dá. Uhum. Aí chegamos no número assim de locação, que a gente monta a célula, faz um contrato com ele de uns 3 anos, no mínimo 3 anos. Como é que funciona a locação? Né? Com raríssimas exceções que a gente faz isso. É uma possibilidade, mas a empresa precisa estar redondinha, o contrato é de no mínimo 3 anos. Mas é mais ou menos o seguinte, você que está me ouvindo aqui agora, tá? Ronaldo, eu me interessei por essa história de locação de célula robótica. Geralmente são células pequenas e você vai, por exemplo, você tem um custo lá com um funcionário de X e você vai gastar um pouco menos do que esse X por mês. Vai produzir muito mais, vai pegar essas pessoas e vai levar para outra área da sua empresa. Enfim, geralmente é assim que acontece, tá? Aí chegamos no número e estava para assinar um contrato. Aí ele veio e falou, cara, meu pai não quer porque vai ter que mandar fulano embora e o cara tá com ele há 25 anos e etc. Só que eu olhei aquilo e falei, puxa vida, para onde você vai mandar esse rapaz se você não aguentar mais na hora que você fechar a sua empresa? Porque, para e pensa, vai. Se você não fechar, você não está conseguindo mandar o cara embora, ou por amor, ou porque não tem o dinheiro para mandar o cara embora. Quanto tempo de vida você tem, se você está nessa situação? Se você fechar a sua empresa, meu amigo, você vai ter que mandar todo mundo embora. E detalhe, muitos que fecham não pagam ninguém. Uma situação complicada. É duro, mas é a cabeça do empresário. Competitividade, cara. Competitividade. Olha, se você não automatizar, na minha humilde opinião, eu vou ser muito legal com você. Se o seu concorrente automatizar, falei no início, o problema não é você não automatizar, que é um problema. Mas o problema gigante é o seu concorrente automatizar. Esse cara vai tomar o seu mercado devagarinho até você sumir, desaparecer. Eu não dou 5 anos. 5 anos hoje são 20 lá atrás. Justamente. É muito. Sobre competitividade, Herbert, quer falar mais alguma coisa? Cara, essa questão que você colocou aí de mandar a pessoa embora e tudo, até entra na questão da falta do conhecimento. Aquilo que a gente falou. A gente treina as pessoas, a gente capacita, né? Por mais que a pessoa... Fala para a câmera ali, Herbert. Por mais que as pessoas saiam, né, daquela operação, ela vai estar capacitada para trabalhar na operação automatizada, na operação robotizada, né? Então, tem esse lado também. A gente se preocupa muito com isso. É aquilo que eu falei no início. A gente tem uma filosofia de treinar os nossos clientes. A gente quer que eles entendam do processo deles. A gente quer que eles também façam programas de robô. Né? Então, todas as células que a gente entrega treinamento. Né? Herbert, Ananias, na hora que você automatizar, meu amigo empresário, possivelmente não, naturalmente você vai aumentar a sua produtividade. Naturalmente os seus produtos vão ficar com mais qualidade. Naturalmente os seus custos por hora vão diminuir. Naturalmente o seu lucro vai aumentar. Naturalmente você vai crescer. Você crescendo, você vai ampliar muitas vezes o seu parque fabril. Muitas vezes você vai ampliar a sua área comercial, o seu pós-venda.
a sua área de operações, sua área de manutenção e tantas outras, logística. Porque mais produtos, mais gente na operação. Olha só, a automação vai fazer você crescer e trazer e gerar mais trabalho. Muitas vezes não é emprego, é trabalho. Então, Justamente. tira isso da sua cabeça. E vão ter pessoas que elas não podem, pro bem delas, elas precisam evoluir. Nós nascemos para evoluir. O ser humano precisa crescer. Você automatizando, você vai dar oportunidade para ela crescer. Vamos falar do outro tópico que foi do ser humano? Enfim, infelizmente, das limitações que ele tem e das possibilidades que ele gera. Se o cara fica doente, ele não vai trabalhar. Se ele não vai trabalhar, quem aperta o botão? Quem tira a peça? Ô, Ronaldo, e outra coisa também que, nesse ponto, né? Fui numa empresa lá no Rio de Janeiro, empresa grande na área de farmacêutica, e tinha um processo que a ampola de soro fisiológico, né, uma garrafinha, ela passava na esteira assim, Ananias, e aí no fundo dela tinha uma luz branca, né, quadrada, que era um Paflon, né, e aí passava e tinha duas senhoras, que ficavam sentadinhas assim, ó, olhando aquelas ampolas. E eu falei, cara, desculpa perguntar, o que aquelas senhoras estão fazendo ali? Qual que é o trabalho delas? Aí eles falaram, cara, elas estão vendo se não tem nenhum corpo estranho dentro da ampola, cara. Pra você ver, né, a indústria farmacêutica. Dá medo de falar isso. Pelo amor de Deus, não cita nome, não. Cara, mas aí, é uma Ananias, realidade. Por que eram senhoras? Aí eu falei, cara, por que são senhoras ali? Aí ele falou, porque elas estão aqui faz tempo e elas têm as manhas. Cara, que a gente ouve isso. Nós somos uma empresa sexta-feira e assim, a gente não... o cara fala, não fala alto não, porque as pessoas podem ficar com medo, coisa e tal. E nesse caso, cara, era um senhorzinho que eu não consigo ver. É duro. Mas imagino que já esteja aposentado também. Não perguntei, mas imagino que sim. Falei, cara... aí ele falou, essa área tinha 6 pessoas, ficamos só com fulano. Falei, por quê? Ah, porque ele bate o olho, ele sabe exatamente a medida. Aí eu falei, vai, só por hipótese, Deus o livre e guarde. Qual a importância dele na operação? Nossa, gigantesca, sem ele aqui. Eu falei, tá, sem ele aqui, mas Deus o livre e guarde, ele fica doentinho. Pode? Pode acontecer? Pode. Quem tem o mesmo olho dele aqui? Ah, rapaz, esse cara tem que vir mesmo doente, irmão. Esse não pode ficar com gripe, não. Cara... O plano médico dele é bom, desse aí. Empresa no mundo. Grande, irmão. A gente se depara com algumas situações assim também. E às vezes é aquilo que a gente já conversou, é a mudança de paradigma, né? A empresa ela tem que olhar para a produção dela, ver a parte fabril e entender que ela não pode depender do ser humano para funcionar. O ser humano é uma parte a agregar naquele processo, não a parte fundamental que tipo assim, o senhorzinho faltou, não, vamos fechar a fábrica, vamos parar, porque não temos como produzir. Não vamos entregar a peça para o cliente porque o fulano está doente. Isso é um absurdo, mas a gente já viu acontecer. E graças a Deus conseguimos resolver, né? Hoje, não só robótica, né, digamos assim, temos outros vieses aí da automação que estão aí para poder melhorar e criar ali um processo mais enxuto, sem dúvida, com qualidade. Você falou de processo, softwares, a própria inteligência artificial e a robótica, não tem? São esses 3 pontos aí. Rony, eu gostaria de citar uma outra palavra que a gente não falou aqui, né, que hoje, não só empresas multinacionais, mas empresas grandes aqui no país que querem se posicionar não só para o mercado interno, mas para o mercado externo, e elas pensam muito nisso, que é a questão da sustentabilidade. Exatamente. Excelente. Essa etiquetazinha no produto ali, sustentável. Exatamente. Olha para o ser humano. O planeta está andando nesse caminho aí. Olha só, cara. E isso daí é um marketing, né? Algo que a marca, que o produto traz consigo, que favorece aí as vendas.
Total. Né? Isso aí. Que posiciona a empresa no mercado de uma forma bem positiva. E a automação é o caminho a se seguir para poder chegar na sustentabilidade. Isso. Olha só, você que está nos ouvindo aqui, essa mensagem chegou até você, não vira as costas para ela, não. Eu já vi isso, a gente atendeu muita gente, muitas fizeram automação, fizeram sacrifícios enormes. Tem um que, puxa, ele era um quartinho, sem brincadeira, um quartinho com umas 5 máquinas. Não é quartinho, não, porão. Vendendo e dispensando pedido. Aí ele fez um enorme sacrifício, mas gigante. Mas não usou como desculpa a falta de dinheiro, não usou como argumento dificuldades nenhuma, foi em busca e hoje ele não está gigante, mas está muito maior, está feliz da vida, está podendo viver, porque no final das contas também tem um outro ponto, hein? Você que é empresário que tem a operação muito manual, a maior parte dos seus problemas está ali, está ali. É no ser humano que falta porque ficou doente, é no produto que não tem sustentabilidade nenhuma, não tem produtividade, então acaba perdendo as concorrências e você acaba ficando doente, estressado, achando que aquilo não vale a pena. Nós, como empresários, nós somos donos da Hero Solutions e, de novo, nós somos uma empresa de automação e integração robótica, mas uma empresa de soluções. Muitas vezes não é só com robô. Nós montamos as esteiras, nós fazemos máquinas, painéis. Ah, você já tem um robô. Muitos clientes seus, Aninha, já tem robô. Já está lá. Só que ele não tem uma máquina lá que de repente é fundamental para ele. Nós fazemos. Então nós somos uma empresa de soluções em automação, tá? E aí você que está nos ouvindo agora, está ouvindo tudo isso, não suma daqui, não. Pode ligar para a gente. Pode perguntar como é que nós podemos te ajudar. Faça essa pergunta. Nos permita poder te ajudar. Se você hoje não puder fazer a sua automação, porque você não tem reserva nenhuma, nada, acredite, tem soluções. Nós, por exemplo, Ananias, nós temos lá nós damos oportunidade para o cliente, porque é aquilo que você falou agora há pouco. Empresas grandes, inclusive, eles não têm um planejamento. Então, quando vem na cabeça, vem a ideia. Eu fico imaginando a situação. Eu acho que a gente deveria automatizar. É assim. Ah, mas quanto custa isso? Ah, não deve ser barato. Aí o cara faz uma pesquisa rápida lá, um robô 150 mil, a gente tem preço de tudo quanto é tamanho, tá? Estou citando um exemplo aqui. A automação ali, de uma forma geral, mais a integração, mais o serviço, projeto, etc. Sei lá, 400, 500 mil reais. Estou dando um exemplo, tá ok? Ah, não temos dinheiro para isso não, é impossível. Ei. Faz um planejamento. Talvez você não tenha esse dinheiro agora, mas você nem sabe. Eu não sei se ele vai falar aqui, mas você pode, de repente, eu nem sei se ele pode, né? Se ele tem isso lá, mas a maioria das fabricantes de robô dividem. Você só vai pegar o robô daqui a 8 meses, se você pagar em 8 vezes. Eu nem sei se pode isso, tá? Depois, se você quiser falar, você fala. Mas nós, como integradores, sabe o que nós fazemos? A nossa parte de projeto, nós dividimos para você em 12 vezes. Nós temos lá a assinatura da automação por assinatura. Nós temos um produto, uma forma de pagamento que é automação por assinatura. Como é que é isso? Nós fazemos o projeto para você, desenvolvemos esse projeto em 4 mãos, sugerimos o melhor robô, indicamos todos os periféricos, tudo aquilo que você precisa e colocamos o nosso projeto e o valor de automação, as horas de integração. No nosso serviço, nós dividimos para você. Você só vai automatizar, porque você não tem dinheiro hoje, daqui, 11 meses. Ok, já começa a pagar agora. Então, todas as possibilidades são possíveis para você hoje. Vocês fazem isso lá, Ananias? Como é que funciona? Nós não perdemos negócio, né, Rony? É isso daí. Não vou falar assim abertamente o que a gente pode fazer. Cada operação é uma operação. Cada situação é uma situação, a gente precisa analisar alguns fatores ali, Isso, claro, entender ali o cenário. Mas
não só a gente, mas o próprio governo, os próprios Sim, bancos, sim. existem linhas de créditos dedicadas para isso. Né? Hoje, aqui, como falar, nós estamos em São Paulo, a gente sabe de linhas de crédito aí, com os juros anuais aí tá 5%, 6%. Poxa, cara. Ele vai ter muito mais lucro do que isso, né? Aí é algo assim bem factível, né? E a forma de pagamento aí, a gente vê aí que existem no mercado aí 3, 5 anos. N formas de pagamento. N formas de pagamento. Fazer. Então, Na assim, verdade, eu não acho é que desculpa. Dinheiro, não é desculpa. Dinheiro hoje você não falou é desculpa. tudo. Tá? Olha só, você que é empresário, você sabe os desafios que você passou para estar onde você está. E não foi através de desculpas que você chegou aí. Sempre a gente tem mais do que uma opção. Se a primeira é uma desculpa, a segunda pode ser o que eu vou fazer para fazer isso acontecer. Né? Vamos lá, vamos evoluir nesse nosso papo aqui. Quais são os maiores desafios enfrentados? Vamos falar em poucas palavras para a gente não navegar, a gente já falou um pouco sobre isso. Maiores desafios enfrentados pelo empresário brasileiro. Quais são as maiores desculpas? Vamos chamar assim? Acho melhor. Enfrentados, que os empresários dão na hora da automação. A primeira a gente já citou, né? Ele fala do dinheiro. Não tem dinheiro para automatizar. Mas às vezes ele tem. A própria produção dele é o dinheiro. A produtividade que ele vai aumentar ali, fazendo uma robotização na sua linha, esse dinheiro vai retornar para ele em forma rápida ali, um período curto, e vai se pagar. Quando a gente fala de automação, a gente não está falando assim, eu vou investir o capital aqui e não vou ter o retorno. Não, você vai ter o retorno. É factível. Dinheirão. Cara, dinheirão. E outra coisa também, cara, que eu achei impressionante, principalmente quando eu entrei nessa área, algum tempo atrás, e eu ouvia isso de quase todos, cara, dos empresários de pequena e média empresa, que era mão de obra, velho. Processo trabalhista, é o cara que faltava, é o cara que time mas espera aí, perdia. Herbert. Esse é um dos maiores desafios enfrentados. A pergunta é: qual a maior desculpa que o empresário dá para não automatizar? Para não automatizar. Para não automatizar. Entendi. Porque, na verdade, o que impede ele é o mesmo motivo do outro, só que não impede o outro. Porque você acha que... Você realmente acha, você que está me ouvindo agora, que os caras que automatizam têm dinheiro sobrando? Estão lá com o caixa cheio. Não. Cara, pelo amor de Deus. O que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu vou fazer? Não tem nada para fazer, eu vou comprar um robô e vou automatizar. Não, meu amigo, não. É que, presta atenção, alguns transformam em desculpa, outros transformam em desafio. Para alguns é motivo, para outros é desculpa. Isso é na vida, como tudo, como todo, né? E sim, eu acho que um dos desafios é o cara, ele enfrentar ali a consciência dele e evoluir na questão que é, poxa, o cara tá comigo há muitos anos, puxa vida, vou colocar uma máquina ali no lugar dele e eu vou ter que mandar ele embora. É um desafio, pode ser um desafio na cabeça dele, mas é o seguinte, se você não fizer isso agora, e outra agora, é como opção de dar outro trabalho para ele, outra função. Pior é se você quebrar, por não ter automatizado. Né? E, infelizmente, se você continuar manualzinho ali, funcionou até ontem. Amanhã não funciona mais, tá? Exato. Ok? Vamos lá, outra perguntinha aqui. Você acha não. É de caso em caso também, eu já sei disso, tá? Mas quanto tempo leva para se pagar um investimento desse? Pensa em um cliente aí, sei lá, ou 2... E se você tiver essa informação, Ananias, fala em quanto tempo. A resposta é essa, né? E aí a gente também pega uma experiência nossa porque nem sempre tem payback, nem sempre. Porque nem sempre é produtividade alta. Muitas vezes é a qualidade. Enfim, muitas vezes é só a visão de longo prazo mesmo. Sim. As grandes empresas nem sempre é por produtividade. Por outros motivos, sustentabilidade, né? Exatamente. Tudo depende de qual o propósito da cliente, automação. Né? Da automação. Exatamente. O que o cliente busca naquilo ali. Então, a gente já viu casos, vamos falar assim, que imediato. Sim. Imediato. Que paga sim, né? Porque tinha um problema de qualidade,
ele iria perder aquela fatia do mercado por conta daquele problema de qualidade e a solução foi robotizar, para poder ter aquela, vamos falar assim, aquela assertividade e conseguir fazer o produto em diferentes turnos com a mesma qualidade. Exatamente. Que é algo que você citou aí dos funcionários, né? Que a empresa é dependente daquele olhar clínico do ser humano e por conta disso, às vezes se muda, cria um turno a mais e não consegue replicar aquilo. E a automação ela foi criada justamente para resolver esses problemas. Isso. Então já teve situações de imediato. Outras situações que a gente vê no mercado aí, vamos falar assim, não, que eu considero como curto prazo para uma empresa, mas é uma faixa aí de 1 ano e meio, 2 anos, se pagou. Sim. Se pagou. Por mais doloroso que seja o processo, tá? Quando a gente fala assim do robô, somente do robô, é um prazo de 8 meses a 1 ano no máximo. Para se pagar, né? Para se pagar, no máximo. Mas quando a gente fala de automações complexas, de algo assim, que requer assim, que o robô praticamente é apenas um componente dentro da automação, mas a gente vê aí um prazo aí de 1 ano e meio, 2 anos, 3, dependendo aí da complexidade, né? Mas essas empresas que investem não se arrependem não, tá? Não vi ninguém voltando atrás. Até hoje não vi ninguém voltando atrás. É um caminho sem volta. Eu antes, pensa aí, eu não sei se você já pensou? Já pensou em alguma? Já. Então fala, vai. Já pensei nesse que a gente comentou agora, né? Que ele produz itens para dentro de casa, doméstico. Se esse cara, para ele produzir mais e com qualidade, ele precisou da robótica, cara. Tá, mas o retorno pelo investimento e o retorno dele foi também... Esse foi um do retorno instantâneo. Esse se pagou no primeiro mês. Porque ele aumentou a produtividade, Exato. Ele já vendeu tudo. Ele já, na verdade, os clientes dele, a maioria dos clientes dele pede mais, se ele não tinha para dar. Então você imagina, eu não sei o tamanho da margem dele, mas se o cara consegue produzir 10 vezes mais, já tem essa venda praticamente automática, cara, imagina. O cara produz 4 itens com uma célula só. Entendeu? Num tempo muito mais rápido e com a qualidade muito melhor. Né? E que fica uma coisa clara, tá? Quando a gente fala de automação e fala desse payback, não é empresa multinacional também. Lógico, elas também estão. Mas sim, claro. eu tenho como experiência de atender empresas que nasceram como se fosse uma incubadora de fundo de garagem, tá? Que partiram para a robotização porque eles já queriam começar o processo enxuto. Sim, e através daquilo ali, praticamente já se pagou, porque conseguiu dar um volume muito grande de produção em função daquela pequena ideia que ele teve, aquele pequeno insight. Falou, pô, se eu fizer isso aqui, será que eu vendo? Exato. Fez, viu que tinha demanda, já colocou o robô e está aí, ó, nadando de vento em popa. Olha só, tem assim, eu acho que vocês foram muito felizes nos comentários de vocês, nas respostas de vocês. Mas tem algum ponto. Esse mesmo empresário que ele não tem metas claras definidas, ele não faz um planejamento de longo prazo, ele nem sabe o que é isso, né? Então, muitas vezes, é até difícil responder essa pergunta. Porque ele não tem os parâmetros. Muitas vezes, ele não faz a conta porque o produto dele foi errado ou foi com defeito. Ele não faz a conta da logística reversa, que é caríssima. Caríssima. Empresas quebram por causa de logística reversa, que é você tem o seu frete ali, o produto já está com frete, você manda para o cliente te devolve. Quem paga esse frete é você. E por quê? Porque o produto foi com defeito. Então, se você não tiver esses números na ponta do lápis ali, se você não tiver realmente o quanto você lucra no final das contas por produto acabado, não é difícil falar para você qual é o seu payback. Porque você está olhando ali o quanto de repente sobra por ano, né? Sim. E aí você fala, vai demorar 3 anos para eu retornar com esse investimento só. Fala, não, mas é que você não está colocando na ponta do lápis o quanto você tem de desperdício, o quanto você tem de matéria-prima parada que não serve mais para nada. Então, antes de você buscar efetivamente o quanto você vai ter de retorno, quanto tempo você vai levar para esse retorno, a minha sugestão para você é defina com clareza quanto que você tem de lucro, quanto que você tem de margem de lucro, quanto que você tem de desperdício, quanto tempo você leva para... Quanto você está sendo impedido de vender mais por falta de produção, ok? E outra coisa, principalmente,
Você quer sobreviver ou não? Porque tem gente que olha para 5 anos e fala, nem sei se eu vou querer, nem sei se eu vou estar lá, nem sei se eu vou ter, se a minha empresa vai existir. Aí essa resposta não é para você então, entendeu? Então, muitas vezes, porque o empresário da pequena e média empresa, ele não tem esses números. Aí ele bota na cabeça dele quanto tempo ele leva. Agora tem uma coisa, desculpa falar muito. Quanto de retorno deu a sua BMW para você? Quanto tempo? Qual foi o payback? Eu não estou dizendo para você não comprar, hein? Ok? Eu amo BMW, é maravilhoso. Mas cuidado com isso, porque outra coisa que o empresário tem é, ele financia o carro em 60 meses, mas ele não investe na fábrica dele, que deu para ele a possibilidade dele financiar em 60 vezes. Eu vou sugerir algo para você. Se não pagar em 8 meses, como nós tivemos casos aqui, se não pagar em 10 meses, em 2 anos, presta atenção. Talvez você só exista daqui 5 anos porque você automatizou. E o seu padrão de vida, que está legal, talvez ele só existe e se mantenha porque você tomou a decisão de automatizar hoje. Justamente. Isso aí. Eu vou contar uma história aqui, curta, tá? Desculpa pelo tempo. Não, aqui, fica tranquilo, cara. Eu acho que a gente tem quantos minutos? 10 minutinhos, acho que dá tempo. Aproveitar o bate-papo aqui. Porque a conta não é só, a conta de payback não é só, quanto de mão de obra eu vou ganhar aqui automatizando. A conta não é essa. Essa é a conta mais clara, né? Eu vou citar uma empresa que é uma empresa bem colocada no cenário nacional e global, que tinha uma certa função lá que era risco iminente para o operador. E ela sempre buscava alguma solução de automação, mas virava e falava assim, não deu payback, não ficou viável. Tá. Morreu o colaborador. O desgaste que essa empresa teve, globalmente falando, nacionalmente falando, eu tenho certeza, foi muito maior do que aquele pequeno investimento que ele teria. Sim. Tá? Porque aquilo ficou atrelado à marca dele. E isso foi um desgaste muito pesado para ele. Cara, o que eu não vou achar agora e talvez não dê tempo. Mas eu estou lendo um livro chamado Accountability. Muito bom. Sugiro que você leia. Accountability. Já li. Cara, é maravilhoso. E lá ele cita, essa mulher escreveu um livro. Uma senhora estava eu não vou falar o nome da empresa, mas é uma empresa gigante de fast food, maravilhosa. E a pessoa se queimou, caiu o café nela. Caiu um café quente nela. E ela processou essa empresa. E a empresa teve que pagar 2,9 milhões de dólares para ela por causa de um café. E aí me veio, é lógico que criaram leis contra isso, porque, isso é puta abuso, né, meu? Enfim. Depois você estuda lá, tem um nome, eu me esqueci, cara, mas lê esse livro, Accountability, e você lá para metade do livro você já vai ver esse ponto. E esse ponto veio, eu quero fazer uma viagem, isso foi há uns 10 anos atrás ou mais. Vindo para hoje, essa mesma empresa, ela está colocando robôs e automação em todo o seu processo. Então, para você ter ideia, um ser humano, quando ele faz o pedido, quando essa loja é com ser humano, demora ali, acho que cerca de 3, 4 minutos para o produto chegar para ele. Legal, a gente está acostumado, chega quentinho ainda, etc. Mas as lojas todas robotizadas e automatizadas chegam em 29 segundos, um negócio assim. E chega sem fio de cabelo, etc. E a chance do copo, do operador derrubar um copo em você é zero, porque não tem. Então, você tocou num ponto que me lembrou de outro, que você citou esses dias, da sua cunhada. Sim. Não fala nome. Da sua cunhada. Sim. Trabalhista. Sim, é verdade. A empresa corre risco de fechar por causa da indenização por uma pessoa que estava trabalhando numa célula lá. Morreu, cara. Que era para ser por robô e ela foi prensada. Não era para ter gente ali perto. De novo, não vou citar nomes, nada, mas aconteceu. Cara, quem tem dinheiro... Primeiro, Deus o livre guarde. A pessoa morreu, caramba. Não era para ter acontecido, meu. Porque não era para ser humano estar ali. Sim. Bom, gente, nós estamos chegando nos... Olha, puxa, foi ótimo. Passou rápido demais, né? Cara. Caramba. Né? Gostoso bate-papo. Foi gostoso, não foi? E, de novo, nosso objetivo aqui é falar com você, dono da pequena e média indústria.
A gente sabe dos seus desafios, a gente sabe como é difícil ser empresário no Brasil, a gente sabe quanto é duro. Poxa vida, todos os aspectos da indústria, de montar uma empresa é muito difícil. Só que nós deixamos bem claro para você. Nós temos uma missão aqui, Ananias, e essa missão é ajudar o Brasil, a sua indústria a se tornar 4.0 o mais rápido possível. Por quê? Porque como o tempo, entre aspas, está encurtando, se você não tomar essa decisão hoje, talvez você não tenha empresa daqui 2. Eu não estou gorando ninguém, não. É porque hoje está difícil. Se você não automatizar, deixar os robôs fazerem, a automação fazer o papel deles e o ser humano fazer o papel deles, talvez a sua fábrica não exista mais daqui 2, 3, 4 anos. E aí, sabe, o padrão de vida que você tanto sonha, que você tanto busca para sua família, você deixa de ter justamente numa fase que você deveria ter tranquilidade financeira. Sabe, a gente que é empresário, nós que trabalhamos por quê, no final das contas? Para melhorar o nosso padrão de vida, para ter tranquilidade financeira, para viver, para realizar sonhos. Aí o cara, por não ter um planejamento, não ter a possibilidade de tomar uma decisão correta, ele acaba perdendo o negócio dele, perdendo a vida dele, no momento que ele não poderia mais perder. Porque aí não dá tempo, sabe? Então, nos ajude a ajudar você. Tá? Você pode entrar em contato conosco, nós temos a solução ideal para você, tá? E nós temos parceiros maravilhosos para você. A minha mensagem para você é essa. Acredite, nós temos a solução ideal para você. Não perca tempo, ok? Ananias, fala suas palavras finais, o que você sugere para esse empresário que está te ouvindo agora? O que você sugere para ele fazer? Primeiramente, né, já que já estamos chegando no final, agradecer pelo convite, né, que vocês fizeram, né, fui pego de surpresa, mas nada mais prazeroso do que fazer um bate-papo sobre o trabalho que a gente faz no dia a dia, né, não é nenhuma novidade aí pra gente, né, e para o empresário, né, o que eu tenho para falar é o seguinte, né, a KUKA, ela está aí para poder ajudar as empresas a serem automatizadas, né, temos parceiros com tecnologia em vários segmentos. A Heroes é um dos nossos parceiros estratégicos, está próximo da gente ali mesmo, né? Do lado. A gente até brinca, né? Vamos ali tomar café ali, rapidinho, né? E o que acontece? A automação é um caminho sem volta. Você precisa automatizar se você quiser sobreviver. E cada vez mais a competitividade vem de fora para dentro, né? É algo bom que a gente cresce, né? Eu acho que nada melhor do que um competidor que te faz crescer. Sim, né? E isso é importante, só não pode ficar parado no tempo. E a gente, tanto a Heroes quanto a KUKA, tem a solução aí, temos os robôs ideais, né, para poder estar empregando em cada processo, analisando, e lógico, né, isso é um trabalho feito a 4 mãos. Sim. Eu falo até a 6. 6 mãos. 6 mãos, no mínimo, né? No mínimo. Porque mãos. somos nós a parte de robótica, a Heroes a parte de integração e o próprio empresário, que é o que conhece o processo, né? A gente precisa da ajuda deles também, né? A gente não vai negligenciar anos de experiência e know-how que cada um adquiriu ao longo da vida. Sim. Obrigado. E você, Herbert? Considerações finais para o empresário. A nossa oportunidade está em se conhecer. Porque a gente se conhecendo, nós vamos desenvolver a melhor solução, a melhor operação robótica e automatizada para a tua empresa. Nós queremos saber qual é o seu problema, nós temos a solução. Ananias, obrigado. E não obrigado só por você estar aqui, não. Tá? Quero falar aqui em público. Eu quero agradecer, cara, porque eu peço para Deus todos os dias. Afaste as pessoas que eu não consigo contribuir, que de repente queiram me atrapalhar. E traga até mim um semelhante mesmo. Aquela pessoa com valores e princípios iguais. Pessoas que fazem o que fazem por amor. Outro dia eu perguntei para você, cara, 4 horas de viagem, mais ou menos, por que você não vai de avião? Eu gosto, coisa e tal. E nós fomos também, viajamos 4 horas, cara, cara, que prazer, porque na hora que a gente chega lá, né, aquilo que você leva para eles, pessoas ficam felizes com a nossa presença, é um negócio maravilhoso. Quero agradecer você pela oportunidade que você nos deu, ok? Não, imagina, e ó, eu tenho aqui do fundo do meu coração, eu tenho compromisso com você. Que isso. Não, você não me pediu nada. Eu tenho, cara, bom, eu e ele sabemos. Nós
Hoje nós somos... Tem outras? Tem, e nós temos a mesma responsabilidade quando nos indicam, etc. Eu não vou deixar claro não, mas isso é para nós aqui. Mas eu tenho um compromisso, cara, com você. Não, eu agradeço. Muito obrigado. Não, eu agradeço do fundo do coração, mas isso é um dos princípios da Cuca, é se alinhar a empresas idôneas, né? A gente não quer empresas que agem de má fé, Deus principalmente com o nosso cliente final, Deus principalmente com ele, porque a gente trata o cliente final com muito carinho, então a gente quer se alinhar